Quantos sentem a presença do Senhor Jesus aqui? Aleluias. Graças a Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos, porque tudo que eu planejei para falar no começo da minha pregação hoje, o pastor já contou, do testemunho, dos 8 anos de espera. Vamos embora? Não, tem um pouquinho mais. Mas eu quero dizer aos irmãos que é um privilégio, é uma honraria estar aqui neste altar. Aquele que é espiritual sabe o que é subir nesse púlpito, abrir a sua boca e trazer fé para vocês. Porque eu estou aqui para isso. Se eu não trouxer fé para o seu coração, a gente pode realmente ir embora e já louvamos, Deus já falou e muito. Mas eu espero que com essa palavra você saia abastecido para essa semana, você saia renovado nas suas forças, você saia crente no Senhor Jesus Cristo, que é o teu único Senhor e Salvador, que pode tudo em todos. Amém? Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Nós vamos ler do 39 ao 46. Todos acharam? Amém? Siga comigo aí em nome de Jesus. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Está falando de Jesus, né? E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor, eu concordo com a oração do teu servo. Eu me emociono, Senhor, pela tua presença, porque a tua presença inunda o nosso coração e nos constrange de uma tal forma, Pai querido, que às vezes é difícil segurar e conter as lágrimas, conter, Senhor, o nosso espírito que exulta dentro de nós. Por isso, Senhor, agora, com muita humildade, fala através da minha boca, Senhor, e que eu possa abençoar o teu povo esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem tem vindo aqui nos cultos, nessa igreja, principalmente nos domingos, sabe que os últimos 2 domingos, o tema da pregação foi oração. Hoje o tema da pregação é oração. Você fala de novo. A oração é a nossa ligação com Deus, como nós já aprendemos. O crente que não ora tem defeito de fabricação, sabe disso, né? O crente precisa orar, precisa falar com Deus, precisa ter a comunhão com o Pai que está no céu. Senão, não adianta nada. Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, orava, como a gente leu aqui, olha só. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Jesus, além de orar, ele nos ensina a orar. Ensinou os discípulos aqui, olha, orem para que vocês não entrem em tentação. Irmãos, eu tenho vivido muito isso na minha vida cotidiana. Cada manhã que eu saio no trânsito, eu nem ligo o rádio no carro, nem ligo. Eu queria tanto, né, eu dirigia lá o carro que não tinha rádio, eu queria tanto, né, para botar um CD, para ouvindo e tal.
né? Senhor, me dá um carro que tenha um toca-CD, um Bluetooth, né? Eu quero um rádio, um som no carro. Orei, Deus deu o carro com o som, graças a Deus. Mas hoje eu não ligo, nem ligo. Por que eu não ligo? Porque, irmãos, no momento que eu saio da porta da minha casa até a faculdade, não é muito longe, dá uns 15 quilômetros. Mas como eu pego a marginal, dá 1h20, 1h10. Né? Essa 1h10, sabe o que eu faço? Eu oro. Eu vou orando da minha casa até a porta da faculdade. E muitas vezes eu ligo o rádio lá para pôr numa pregação, tal, mas às vezes me irrita para ver o trânsito também, mas já desligo logo. Senhor, o teu anjo vai abrindo o caminho aqui para eu não me atrasar, vai me guardando, vai abençoando. Então eu tenho essa vivência de oração todas as manhãs, quando eu saio de casa. Eu quero te convidar a experimentar fazer isso. Sai da tua casa de manhã, seu filho vai sair, abençoa a vida dele, abençoa a sua esposa que vai ficar, abençoa aquele vizinho do lado, o outro, abençoa. Você foi feito para abençoar, meu irmão. Saiba disso. A tua boca tem, a palavra que sai da sua boca tem poder, seja para o bem ou seja para o mal. O pastor nos ensina sempre que fala assim: ô filho, você é um burro, você não sei o quê, você não aprende nada, você é um asno, você é um desgraçado. Olha só, desgraçado, às vezes o pai chama o filho, né? Desgraçado é aquele que é desprovido da graça, quer dizer, não tem a graça de Jesus, não tem a salvação. Então a nossa boca tem poder para abençoar e amaldiçoar também. Por isso use-a para abençoar, use para falar coisas boas. Se você não for edificar, fica quietinho. Põe um zíper, como diria a tia da escola dominical, né? Zíper na boca. Então sua boca foi feita para abençoar, e nós abençoamos através da oração. Por isso Jesus falou aqui para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Aqui é uma outra recomendação. Enquanto você está orando, sua cabeça não pensa em bobagem, não pensa. Ou se você está ali, se começa você, Senhor, me ajuda. Às vezes também tem isso, eu começo a orar e me desconcentro, né? Começo a pensar nos problemas, na nota da faculdade, no que eu preciso fazer, né? Às vezes alguém te corta assim no trânsito, você... Não, Senhor, me ajuda a voltar à oração aqui, em nome de Jesus, abençoa ele também. Não vou... Então, você vai se policiando para não entrar em tentação. E é isso que Jesus estava ensinando, olha só. Depois que Jesus falou, orai para que não entreis em tentação, ele se afastou dos discípulos, né? Diz aqui um tiro de pedra, é uma distância determinada aqui, e se colocou de joelhos e orou. Jesus, que era Jesus, também orou. Nós já vimos na pregação da semana passada e da retrasada que antes de qualquer atitude, Jesus orava. E aqui, em especial, de joelhos. O pastor também já ensinou, de joelhos, deitado, em pé, dirigindo, seja onde for, só na sua mente, em voz alta, com as mãos levantadas, com a cabeça baixa. De qualquer forma, se a tua oração for sincera, é isso que vale para o Senhor. É isso que ultrapassa esse telhado e chega aos ouvidos dele. Nós cantamos agora: sei que os teus olhos estão atentos sobre nós, e os teus ouvidos sensíveis ao meu clamor. Os ouvidos dele, do nosso Senhor, estão sensíveis. Agora, a nossa oração tem que ultrapassar esse telhado aqui. A sua fé que tem que mover a montanha. A sua oração que tem que mover a mão do Senhor. Amém? E assim Jesus os ensinou e se afastou e orou. E essa oração foi um momento anterior ali, um momento antes dele ser, né, preso e depois crucificado, e nós conhecemos a história. E olha só que interessante o 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, nós fazemos totalmente o contrário, não é verdade? Quanto você está mais em agonia, mais é o menos que você ora, né? É aquele dia que você mais, chuta o pau da barraca, que você larga tudo, que você, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não estou afim, eu vou ficar aqui debaixo do meu cobertor, quietinho, não vou sair de casa. Contrário, irmãos. Jesus, quando foi colocado em agonia, imagina, se coloca no lugar de Jesus. Sai rapidinho que não dá, né? Mas imagine, né? Você no lugar de Jesus,
que abençoou, multiplicou, curou, libertou enfermos, cativos, sendo o próprio Deus, descendo da sua glória, vindo viver entre nós aqui, seres humanos, morrer numa morte de cruz, que era a morte mais maldita da época, né? Mais indigna, mais vexatória, e sofrer tudo o que ele sofreu. Imagina que ele já sabia de tudo isso. Jesus já sabia de tudo desde a criação do mundo, lá atrás. Então ele já sabia do que ia passar. Imagina a agonia que estava no coração de Jesus. E assim, essa agonia, o que ele fez? Orou mais intensamente. Irmãos, você pode não estar prestes a subir numa cruz aí, ou não estar levando açoites físicos, mas tem dia que levamos açoites espirituais, né? Levamos, como diz o apóstolo Paulo, um mensageiro a nos esbofetear. Parece que o inimigo sabe que a gente está num dia difícil, ele, né, aperta mais a ferida assim, né? Te provoca mais ainda. Mas, irmãos, são nesses momentos que você precisa orar mais intensamente. Orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar, a todo tempo, a todo tempo. Vocês estão aflitos? Orem, né? Você está alegre? Cante louvores. Então, no momento da tua angústia, em quem você vai buscar? Em quem você vai colocar fé? Se não for no Senhor, que pode todas as coisas, irmãos. Amém? Então Jesus aqui, diz aqui no 45, ó. No 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha só que intenso que estava ali, ó. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Então Jesus levantou, né, de toda aquela oração, voltou para onde ele tinha deixado os discípulos, e ele os achou como? Como? Dormindo. Os caras estavam roncando lá, pastor. Que coisa, hein? Estavam dormindo. Isso porque Jesus tinha dito assim, ó: fiquem aí orando, para que vocês não entrem em tentação. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar. Todos os domingos, né, que a gente tem ouvido, orai, é importante orar, ore para tudo, né? Tem aquele frase de caminhão assim, ora que melhora, né? Você sabe que a oração é importante, mas mesmo assim, tem gente ainda que dorme espiritualmente, que está dormindo. E a palavra diz assim: desperta tu que dormes, levante, diga ao povo que marche, não é o teu lugar de descanso. Você precisa, diz assim lá em... se não me engano, não vou falar, eu não sei exatamente, mas diz assim: andai no Espírito, é um movimento. Irmãos, você não pode ficar parado não. Se você ficar parado, você vai definhando aí, vai apodrecendo espiritualmente. O Espírito do Santo de Deus tem que se movimentar dentro de você, e você dá liberdade a Ele. E assim Jesus voltou lá e achou os camaradas dormindo. E olha o que ele disse para eles: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai mais uma vez, para que não entreis em tentação. Então Jesus está dizendo, ó, discípulos, ó, Pedro, João, ó, de novo vou falar para vocês: orai, para que não entreis em tentação. Orai, orai. A mensagem dessa noite é que você deve orar, a tempo e a fora de tempo. Quando está tudo bem, ore. Quando está tudo mal, ore. Independente da circunstância, ore ao Senhor. Creia que Ele pode mudar o que você precisa. Ele pode te dar a vitória. Amém? Ora que melhora. Não esquece mais dessa frase, hein? Ora que melhora, hein? Agora você me pergunta assim: em que lugar eu posso orar? Só na igreja? Só no carro quando eu estou dirigindo? Só nos hospitais quando vou fazer uma visita? Só quando vamos fazer algum enterro? Quando que a gente ora? Abra aí, ó, em 1 Timóteo, capítulo 2. Você vai ver aonde devemos orar. 1 Timóteo, lá no final da tua Bíblia, no capítulo 2.
A partir do versículo 1. Então, 1 Timóteo 2, 1. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ó. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações são súplicas, irmãos, são orações, são pedidos, súplicas, tá? Que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O apóstolo Paulo está nos ensinando para orar por uma determinada classe de pessoas. No primeiro versículo ele diz para orar por todos, claro, né? Mas no segundo, em especial, por aqueles que são os nossos governantes, os nossos líderes, seja na igreja, seja no governo federal, estadual, municipal, por todos os que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda... Olha só, eu não sei se você votou ou não nos governantes que estão aí, mas isso agora não vale mais. Você tem que orar por eles. Se eles estão nos postos que estão, é porque Deus o quis assim, e Deus os colocou lá. Então nós agora devemos pedir para que eles sejam iluminados, para que eles não prejudiquem com ações que sejam contrárias à palavra de Deus, para que eles sejam adestrados no trabalho deles. Não fica, ó Senhor, tira aquele de lá, mata aquele, leva... Não, você ora para que ele seja abençoado. Por quê? Para que a gente tenha uma vida sossegada e quieta. Amém? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, inclusive os do Petrolão lá, da Lava Jato, todos, sejam bons ou maus, corintianos ou não, se salvem. Olha aqui, ó. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha só o versículo 8 que eu quero onde você atente aí. Quero, pois, que os homens orem, aonde? Em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Você deve orar, meu irmão, em todo o lugar. Todo lugar. A palavra diz que onde você colocar o seu pé, ali é terra santa. Terra santa. Então, aonde você vai, o Espírito Santo de Deus vai dentro de você. Aonde você chega, a luz chega. Porque aonde o Espírito Santo habita, ali é luz e não trevas. Se antes era trevas, se antes era cheio do pecado, se antes estava na morte, agora vós sois feitos uma nova criatura. Agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Por isso você não pode se esconder. Deve sim orar em todos os lugares. Amém? Amém. Todos os lugares. Agora, com mãos santas, sem ira nem contenda. Olha, irmão, se você estiver irado com outro irmão, se você estiver cheio de rancor dentro do seu coração, se você não pode ver fulano de tal que você não quer matar, pegar o pescoço, não dá para você abençoar ninguém dessa maneira, né? Ou você pede ali o controle, pede perdão ao Senhor, e aí abençoa, senão não dá. Você não pode colocar a mão sobre uma vida e você está em contenda, em ira, sua mão não está limpa. O Senhor quer que você esteja com o seu coração puro e as mãos limpas. Olha, vai ligando, todos os versículos na palavra. E também há uma prudência. Escute bem isso. Você deve orar em todos os lugares, mas com zelo, com prudência, com
A direção do Espírito Santo de Deus. Eu vou te explicar. Há momentos que você deve, e aqui é o lugar disso, você deve levantar as suas mãos e adorar a Deus, e orar em voz alta, como o pastor faz, ele repreende em nome de Jesus, e ora, né? E fala, e com as mãos levantadas, e bradando aqui, dando glórias a Deus. É um momento, amém. Tem momentos e lugares que você só ora aqui. Você fala com o Senhor na sua mente só. Há momentos de você orar para uma pessoa numa voz, num volume, assim, tá bom. Não precisa expor. Às vezes tem, né? O pastor sempre conta e é verdade. Né? Eu estou me sentindo aqui um gigante, né, daqui de cima, né? Dá para ver todo mundo e tal. E a gente chega aqui na beiradinha, às vezes, né? Diz que em Pinheiros lá tinha um irmão que ele esqueceu de tirar o maço de cigarro do bolso, né, da camisa aqui, né? E ele foi lá na frente pedir oração. E ele ajoelhou tudo, e o irmão aqui que estava orando na frente, ele chegou, olhou assim e viu o cigarro, né? Ele falou: eis que Deus me mostra agora que o servo tem um vício que você precisa ser liberto. Deus está me mostrando agora. Quer dizer, ele viu, né? Deus está mostrando nada, ele viu o cigarro. Então, a gente está vendo aqui, quer dizer, se ele viu ou não viu, eu estou falando a maneira, para que expor a vida da pessoa? Chega no ouvido do servo ali, fala: olha, o Senhor é poderoso para te libertar dessa porcaria desse cigarro aqui. O Senhor é poderoso para te libertar da bebida. O Senhor é poderoso para te libertar da maconha, dessa maldita maconha aí. O Senhor é poderoso. Não precisa expor a vida da pessoa, né? Não precisa fazer. Então há momentos, há formas e há a condução que isso só o Espírito Santo de Deus dá. Amém? Então ore em todo lugar, mas com prudência e sabedoria. Eu já contei um testemunho para a igreja, mas me permitam repetir. Eu estudo, para quem não sabe, eu estudo na USP, eu faço música lá. E lá, é assim, o prédio de música, entram 35 alunos por ano. Cada FUVEST entram 35. E desses 35, vamos supor assim, sei lá, 20 são filhos de pastores. Então tem filho de pastor da Batista, da Metodista, tem até da Adventista, tem vários, todas as istas possíveis. Então 20 dos 35 são servos de Deus. Os outros 15 são totalmente perdidos, no outro extremo, sabe? Perdidaço, assim, perdidaço. Tudo de ruim que você pode pensar. É isso, e mais um pouquinho. Vai pensando, mais um pouquinho. Por aí. É tudo isso de ruim. Então, há um conflito espiritual muito grande, porque a gente... né, é difícil você estar num ambiente que as pessoas... né, então, você não tem a liberdade né, às vezes vão alguns com a camiseta assim, Jesus, né, o Senhor é meu pastor, papapá, e esses 15 que não são, o crentinho lá, então fica um ambiente hostil, né, dessa disputa que não leva a nada. Mas, esses 20 que são filhos de pastores, mais ou menos, né, e são servos de Deus, desculpe, nós fazemos uma reuniãozinha, um estudo bíblico toda semana. Então, nós sentamos lá em frente do prédio e abrimos a Bíblia, levamos um violão, louvamos 2, 3 hinos, alguém traz a palavra e contamos algum testemunho, oramos por todos. A gente fazemos isso no meio da faculdade ali, na frente do prédio. E um rapaz, que é do time dos 15 que são perdidos lá, quer dizer, não é crente, não é nada e tal, ele teve um problema muito sério de saúde. Eu não sei te explicar, não soube explicar na primeira vez que eu contei o testemunho, e não vou saber agora de novo. Mas era uma questão de problema na cabeça, que ele tinha um tumor, uma coisa assim, desenganado pelos médicos. E esse rapaz começou aí no nosso estudo bíblico, na nossa reuniãozinha de oração. E ele sempre ateu, né, aquele coisa, convicto de nada, né, ateu e à toa, ele indagava sobre muita coisa, tal, e nós ali com paciência, né, tentando explicar, tal.
E ele falou, olha, mas eu não sei, eu não creio nisso que vocês estão falando aí, mas eu estou com um problema aqui de saúde, inclusive eu vou passar por uma cirurgia assim, vou me internar e tal. E vocês orem aí para o Deus de vocês, tal, né? Põe meu nome aí, porque a gente tem uma lista de oração, né? Põe meu nome aí e tal. Falei, vamos pôr sim. Quando vai ser, fulano? Ele falou, vai ter dia tal. E nesse dia tal que ele foi ser internado, o grupo, não os 20, né, mas eu e mais 3, em 4, nós fomos visitá-lo no hospital. E, irmãos, para resumir a história, nós falamos da palavra para ele. Ele já tinha lá, já tinha feito alguns procedimentos, estava, né, com problema aqui na bexiga, tinha vários, acesso aqui, tinha esguichado sangue. Isso é uma história terrível. E nós, ali, numa tarde, pudemos falar um pouquinho da palavra para ele, pudemos, né, falar que Deus realmente é o mesmo da Bíblia, é o que opera hoje, e falamos por alguns momentos lá no hospital com ele. E no final, ficou aquele negócio, tal, eu olhava para os 3, ei, vamos orar, não sei o quê, tal. Aí eles não se decidiam, estavam meio com vergonha de orar, e eu lembrei dessa palavra, orai em todo lugar. Quando você está ali numa situação, você precisa orar, você precisa mostrar a sua fé. E eu falei assim, olha gente, é o seguinte, vocês estão aí, tal, vai, não vai, vamos, Helber, é o nome dele, Helber, eu vou orar por você, tá bom? Não sei se você crê, mas eu tenho fé que você vai melhorar e vai ser curado sim, tá bom? Vocês me acompanham aí, os 3? Eu vou orar por você. E, irmãos, ali eu fui movido assim né, foi minha primeira experiência de uma visita no hospital, de poder orar com uma pessoa enferma. E ali, irmãos, eu orei com tanta fé e com tanta compaixão por aquela alma, independente se ele crê ou não no Senhor Jesus, o Senhor veio para todo aquele, né, para toda a carne e derramou o seu sangue. Então, não interessa se ele é batista, se ele crê em línguas, se ele é crente ou não é. E naquele momento eu fui movido ali de compaixão mesmo por aquela alma e orei com ele. E ali, orei firme, repreendendo, né, a arma de ataque que nós aprendemos, em nome de Jesus, esse espírito de enfermidade, papapá. Só sei que eu orei assim um tempinho com ele. Quando eu acabei a oração, ele nem levantava assim, ele estava, antes de orar, ele estava assim sentado, tal, assim, na cadeira, todo dolorido. Quando eu terminei a oração por eles, irmãos, ele... eu estou me sentindo melhor, tal. Ele pegou, bom, Herbert, então a gente vai embora agora. Ele falou, não, peraí que eu vou com vocês até a porta. Ele levantou, olha só, como Deus já, instantaneamente ele já foi melhorando, já foi revigorando ali a vida dele. Ele levantou, foi com a gente até a porta, foi no corredor, deu tchau, brincou com a enfermeira. Ele não andava mais, ele estava todo, né, machucado aqui de acesso. Eu falei, glória a Deus, olha só como Deus age. E o que aconteceu? Ele passou pela cirurgia e nós continuamos orando, pedindo a Deus, e ele passou e está bem até hoje, graças a Deus. Tirou um tumor do cérebro, não sei o que, fez uma cirurgia geral nele lá, e ele está bem, graças a Deus. Mas eu me lembrei disso, da oração no momento que você é requerido ali. E eu fui requerido numa posição porque os outros 3 estavam olhando para mim, assim, não sei se estavam um pouco com vergonha, a mãe estava perto, assim. Eu falei assim, eu não sou muito de ser meio... eu não sou muito atirado assim, de se fazer orar, mas na hora foi um impulso ali do Senhor mesmo, eu falei, eu vou orar por você. E Deus honrou. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando você for requerido, aquilo que vier para sua mão, para você fazer, faça, ore, empenha o nome do Senhor Jesus, porque Ele é contigo, em nome de Jesus. Creia nisso, não tenha medo de usar as armas que são a oração, que nós aprendemos, a arma de ataque, a arma de defesa, a arma de apoio, que são os anjos. Eu pude usar ali na minha vida, na vida daquela pessoa, e Deus deu a vitória, amém? Eu queria... já vou terminar, mas eu queria só passar por mais um texto com vocês, que está em Atos, capítulo 16. Nós vamos ver uma situação, Atos, capítulo 16, em que Paulo e Silas estavam aqui na cidade de Filipe,
E olha só o que aconteceu com eles. Então, Atos 16. Olha só como a oração faz a diferença. Eu quero que você saia com essa convicção no seu coração. A oração faz a diferença na minha vida. Ora que melhora, hein? Saia com essa frase aí. Atos 16, a partir do 16 mesmo. 16 de Atos. Segue aí comigo, ó. Vocês vão entender o contexto, eu vou explicando. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então Paulo e Silas estavam saindo nessa cidade, né, indo nós à oração, olha lá. Eles encontraram uma jovem que era chamada de pitonisa, né, tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, tá? Porque vocês vão ver que Paulo, o que ele vai fazer aqui, ó. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Tal. E isto fez ela por muitos dias. Então, quer dizer, a menina aqui apurrinhou a paciência de Paulo, né? Ó, muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, olha a arma de ataque aí: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Então esse espírito que estava de adivinhação nessa menina, saiu dela, na ordem de Paulo, em nome de Jesus. E vendo, olha só, olha que interessante o 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, deixa eu te explicar, essa menina adivinhava, só que ela não adivinhava e ganhava grana a ela adivinhava para outros, para os senhores dela, entendeu? Então os caras, depois que Paulo expulsou esse espírito de adivinhação dela, falou: pô, mas esse cara tira o nosso lucro aí, ela dava uma boa grana para a gente aqui, como é que ele faz um negócio desse? E esses senhores, então, pegaram Paulo, e, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha só, prendeu o apóstolo Paulo e os Silas. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Irmão, não é verdade? Quando você está no propósito do Senhor, quando você está em nome de Jesus, parece que se levanta uma multidão contra você. 10.000 de um lado, 10.000 do outro. Eles caem, mas fazem parece que abalam a gente. É um exército que você fala: meu Deus, onde está a saída disso? Imagina que você coloca no lugar de Paulo. Unidos, a multidão se levantou contra eles, e os magistrados, quer dizer, os caras que mandavam no negócio lá, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha só. Bem-aventurado aquele que sofre por amor de meu nome. Paulo estava nessa condição. Mas é difícil para a gente entender, né, isso, né, irmãos? Você sofrer por amor de Jesus, você não negar a sua fé em maneira nenhuma, em nenhuma circunstância. Às vezes na sua própria família, eles te provam, falam assim: você vai na igreja lá, né, no seu Deus, tal, vê se resolve alguma coisa. Porque, né? Então a gente é açoitado assim, espiritualmente, né? A gente é abalado por essas situações. Às vezes na empresa que a gente trabalha, falou: você não vai dar dinheiro para o pastor lá, você vai na igreja, não está resolvendo, você está meio... Porque nós somos crentes, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, nós somos servos, mas as tribulações vêm. Quem não passa lutas aqui? Todo mundo passa. Você não passa? Eu passo. Essa semana foi terrível em casa. Essa semana ninguém dormiu lá. O pastor teve febre todos os dias. Todos. Nós somos 3 vezes para o pronto-socorro. E vai lá, o cara não olha na sua cara, e não tira uma chapa, não ouve nem o pulmão, não ouve nada. Então o inimigo nos atacou na saúde nessa semana. Mas ora, irmãos, vale a pena estar aqui falando para vocês hoje, porque eu sei que essa semana foi difícil.
O choro pode ter durado essa semana toda, essa noite, mas a alegria vem pela manhã. A vitória é certa. Seja o que você estiver passando aí, saiba que a vitória vai vir sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim Paulo e Silas foram levados para o açoite. Olha só. E havendo-lhes, estou lendo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, não foram poucos não. Eu estava lendo um comentário que foram mais do que o comum. Normalmente davam 40, davam 35, 40 açoites com um certo tipo de vara. Parece que para Paulo e Silas deram mais que o dobro e com uma vara mais afiada ainda, mais poderosa. É a fornalha nossa que é aquecida 7 vezes mais. Parece que para o mundo, assim, até é difícil, mas acaba indo. Para nós é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, 7 vezes. Mas a vitória chega, em nome de Jesus. Amém? E assim foi para Paulo, olha só o que aconteceu com eles. Havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, esse carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha só, como se eles fossem, os maiores bandidos ali da situação. Amarrou Paulo e Silas. Mas olha o 25, olha a diferença de você que é servo de Deus. Olha só. Lê o 25 comigo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha só, irmão. Eles tinham levado açoites. Eles tinham sido rasgadas as vestes, humilhados, lançados na prisão, mas dentro da prisão, eles louvavam e oravam ao Senhor. Olha só. E acaba aí a história? Não, vamos seguir, olha só o que aconteceu com eles. E os outros presos os escutavam, quer dizer, não estavam com vergonha não, eles em alto brado, louvando e orando ao Senhor. E o 26, olha o milagre, olha o que acontece quando você no meio da tribulação, você louva e ora ao Senhor, olha só. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha só, irmão, Deus mandou um anjo lá em um reboliço, que derrubou a prisão. Paulo e Silas saíram da prisão, libertos. Por quê? Porque eles oraram e louvavam ao Senhor. Não só eles, os que estavam presos junto com os dois, também foram libertos. Às vezes só você é crente na tua casa, meu irmão. Só você, minha irmã, vem na igreja, seu esposo não vem. Só você, varão, vem e sua esposa não vem. O casal vem e os filhos não abraçaram a fé ainda. Mas por causa da tua oração, do teu louvor, aqueles que precisam ser alcançados vão ser alcançados sim. Eles vão ser libertos em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Toma posse dessa palavra aí em nome de Jesus. Olha só que bênção. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. E lembra, olha, mas como é maravilhosa a palavra do Senhor. Olha cada detalhe rico que eu não posso deixar de dizer para vocês. Olha só o que aconteceu com o carcereiro. Ele amarrou os dois lá, Imagina, se fosse com você, o carcereiro te jogou na prisão lá, amarrou seu pé no tronco, Falou, deve ter zombado de você ali. Ser liberto, Deus manda um anjo, derruba a prisão, você, se libertou. Primeira coisa, você nem agradece a Deus, você quer esganar o carcereiro, Você quer, seu desgraçado, você me pegou. Olha, vê se Paulo fez isso. Olha, lê comigo aí. Olha aqui. Acordando, que o carcereiro estava cochilando também, coitado, estava cansado. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, ele falou, opa, eu vou ser, os magistrados aqui mandaram que eu prendesse e eu falhei, olha. Tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele pensou, olha, está tudo aberto aqui, está tudo derrubado, os presos devem ter saído. O que vão fazer comigo agora? Vão me matar. Então ele quis pegar a espada para se matar. E olha só o que Paulo fez. No 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quer dizer, ninguém fugiu não. A gente está liberto, mas nós estamos aqui ainda.
E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Então esse carcereiro se ajoelhou diante deles e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Não, você não tem chance não, rapaz. Você açoitou a gente, você prendeu a gente e tal. Você não tem, você está condenado já. Foi isso que Paulo fez? Não foi. Não foi. Ele fez assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha, com compaixão por aquela alma do carcereiro. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E, enfim, irmãos, até batizado foi o pessoal todo, olha que bênção. Então, Deus espera de nós uma posição. Eu estava pensando sobre a palavra dos 3 na fornalha, né, que depois se tornaram, depois o rei via 4, né, mas os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina aquele momento anterior a eles serem jogados na fornalha. Nós, nessa semana e nesse período todo em casa, estamos passando um pouquinho esse momento pré-fornalha, né, pastor? De uma expectação tão horrível, assim, de uma sensação de, meu Deus, sabe aquela parte que ou você crê ou você não crê na palavra? Né? Ou você faz menção do nome do Senhor, ou... Então nós somos provados, e em casa temos passado um pouco disso, tanto por tribulações na saúde, como foi essa semana, quanto problemas judiciais, de processos, de outras tantas coisas, quanto ataques de outros ministérios, de outras. E eu estava imaginando, comparando com a vida do Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina, depois da situação deles serem com as próprias roupas amarrados, e um passo de entrar na fornalha. Imagina só, como devia estar o coração deles. Imagina como está o nosso coração. Senhor, eu creio na Tua palavra, mas eu tenho orado, mas eu tenho clamado, mas eu não sei mais, eu estou enfraquecido, estou aflito no meu coração. E Jesus, quando ele estava aflito ali no Getsemane, o que ele fez? Orou mais intensamente. Então, nessa semana em casa, nós pudemos orar mais intensamente. Eu quero te passar isso essa noite, irmão. Que você ore mais intensamente no momento da angústia, no momento ali pré-fornalha. Sabe quando você está um pezinho para entrar na fornalha? Sabe por quê? Porque quando te jogarem na fornalha, não vai você estar mais sozinho lá não. Você vai estar solto, livre, liberto. E o principal, acompanhado pelo teu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. E um detalhe, hein? Passeando pelo fogo. Esse que é o detalhe. Passeando, dando o passo da fé, se movimentando no Espírito, confiante que o Senhor pode fazer o que você necessita. Irmãos, a oração é fundamental na nossa vida. É fundamental. A sua oração tem que ser uma oração perseverante, orar sem cessar, todos os dias, todos os momentos, para tudo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, para tudo você precisa orar. A sua oração tem que ter fé, porque sua oração sem fé não adianta nada, é aquela que não passa do telhado. Então, tem que ter uma fé no Senhor Jesus, não em outro, não que está na prateleira ali da igreja, não que está ali parado, não está assim sentado, né? Não em retratos, nada disso, mas a fé genuína num Deus vivo que está no seu coração. A oração tem que ser em nome de Jesus, é a sua arma de ataque, tem que ser no nome que é sobre todo nome. Paulo, quando foi expulsar o demônio, ele falou, em meu nome? Não, ele falou, em nome de Jesus. E sendo Paulo, hein? Paulo que tinha uma certa consideração, hein?
E ele falou em nome de Jesus. E o principal de todas, a sua oração tem que ser segundo a vontade do Pai. Porque nós não recebemos porque pedimos mal. Então, não tem, é uma fórmula que eu estou te passando nesta noite, para você não padecer mais, não perecer pelo caminho, para que você receba aquilo que você necessita, para que você seja liberto daquilo que está te amarrando. Irmãos, eu falei do cigarro, não é o cigarro que vai te levar para o inferno, não é a bebida que vai te levar, mas é a algema que o inimigo coloca. Olha só, Jesus é diferente, Ele te liberta para você levantar as mãos santas e agradecer a Ele, adorar. Não há nada de algema. Se você não consegue se desvencilhar de um copo de bebida, de um cigarro, de uma maconha, de uma cocaína, como é que você vai ser livre para adorar ao Senhor, para abençoar o próximo, se o teu pensamento não está em oração, mas está naquela porcaria? Olha, irmãos, eu estou te falando de carteirinha para vocês. Eu falei que estudo na USP, né? USP, maconha, droga, é isso mesmo. Lá eu estou no meio do inferno lá. O que você quiser tem. O que você quiser tem. Dos sortidos. Eu quero uma dessa cor. O que você quiser tem. E ontem eu ouvi uma frase dizendo assim de um músico, falou assim: rapaz, eu fumo aqui um cigarrinho, um baseadinho. Outro eu fumo, o meu filho fuma comigo junto, tal, porque nós estamos no meio, a gente é músico, é para inspiração, né? Não é possível que você não gosta aí de dar um tapinha, não, porque você é músico, pô, você é músico bom, eu já vi você tocar, como é que você... Né? Olha, irmãos, eu sou músico e graças a Deus pelo talento que Ele me deu, um músico bom. Mas não preciso dessa porcaria para a minha vida, para nada, para nada. E você também não precisa. Você não precisa. Não precisa. Saiba disso. Se você quiser, nesta noite, você abrir o seu coração, você, em nome de Jesus, olha só, em nome de Jesus, você fizer um pedido ao Senhor: Senhor, me liberta disso. Eu não quero que o teu Santo Espírito aqui dentro fique junto com fumaça, com álcool, com nada disso aqui dentro. Eu quero ser liberto. Eu tenho certeza que você será liberto. Amém. Será liberto. Seja disso, seja de qualquer outra algema, qualquer outra prisão na sua vida. Deus pode tudo, irmãos. Ao Senhor pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória. Ele criou os céus e a terra, criou a nós. A Ele pertence o fôlego de vida. A Ele pertence o fôlego de vida. Não estrague o teu corpo. Não estrague. Não é seu, é templo do Espírito Santo. Você só está cuidando nessa terra aqui. Mas o Senhor que fez esse corpo é dele. E assim voltarão os resgatados. Ora, irmãos, eu quero te passar que é possível sim. Eu tenho 22 anos de idade. E como o pastor já disse, eu sou uma promessa, não era para... 8 anos, já pensou se eles deixassem de orar, de perseverar na oração, de crer? Eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado, viu, pastor, por você ter orado, muito obrigado. Eu não estaria aqui hoje. Ele falou, eu sabia que seria um varão, eu não sabia que seria tão bonito assim, né? O cara na estica, assim, né? Deus extrapola o nosso pensamento, o nosso pedido, sabe, irmão? Mas... se não fosse a perseverança na oração deles, eu tenho certeza que meu pai, quando eu saio de manhã, eu falo, pai, estou saindo, ele, Deus te abençoe, meu filho, e tal. E quando eu saio com aquele carro, ele ora por mim todas as manhãs. Minha mãe, desde o café da manhã, ora por mim todas as manhãs. Você tem que orar pelo seu filho, tem que abençoá-lo. Filhos, vocês têm que abençoar o seu pai. Tem que abençoar o seu pai. Irmãos, hoje eu me senti um pouco fracassado na fé, porque o Senhor, Ele falou, filho, eu estou com um pouco de dor de cabeça aqui, ora por mim. Eu orei. Eu falei, Senhor, cura o teu servo aqui, que senão vai sobrar para mim hoje à noite, eu vou ter que pregar, meu Deus do céu. Cura. Liberta, Senhor, pelo amor de Deus, abençoa. Faltou fé para mim, porque eu estou falando aqui para vocês, ele ainda está um pouco, mas em nome de Jesus. A minha fé pode ser pequenininha, mas juntando com a sua, de todos nós, como igreja, vamos libertar a vida dele hoje, em nome de Jesus. E a sua, se você tiver uma enfermidade, tiver o que mal seja aí na sua vida, Deus vai, através da oração, te abençoar hoje, te libertar hoje. Quem crê, diga amém aí, em nome de Jesus. Amém. Pastor.
É bom ficar sentado de domingo. Gostei dessa ideia. Rapaz. Amém. Nós vamos orar com os pés. Pega lá. Ô Milton, traz a sacolinha aí.